Bom dia de novo. Primeiro eu quero prestar minhas condolências, né, à família do José Monteiro da Silveira e de todas as outras 29 pessoas assassinadas no município de Caxias do Sul neste ano. Quase menos de 2 meses, 30 pessoas assassinadas. Quero prestar minha solidariedade à família desse rapaz que foi assassinado no último domingo e, ao mesmo tempo, pedir desculpas. Desculpas em nome do município, em nome do prefeito, em nome de todo mundo que está fazendo, em cima desse assassinato, uma questão oportunista. Primeiro porque, se foram 30 assassinatos, todos os 30 assassinos devem ser expostos aqui e devem ter uma atitude de segurança pública para toda a população, não importa onde este criminoso mora, onde esse criminoso estuda, se tem trabalho ou não tem. O lugar de quem comete um crime é preso, é ser recolhido. Então, de forma alguma, eu estou sendo solidária com esta pessoa, com essa pessoa que matou e que tentou matar outro no domingo. Agora, é um show de horrores o que eu ouvi, o que nós ouvimos nesta cidade, e o mínimo que a imprensa, que o prefeito tem que fazer é se retratar de mentiras que foram espalhadas nesses 2 dias. Foi, para mim, eu cheguei até a anotar aqui, ó, um show de oportunismo, notícias falsas, falta de empatia, desrespeito, generalização e desconsideração. Muito mais do que o prefeito já estava há muito tempo esperando acontecer uma dessas para fazer aquele pedido publicamente de não dar agasalho, não dar alimento, não ter um olhar de empatia às pessoas que estão em situação de rua. Só eu já falei isso mais de uma vez aqui dessa tribuna, que o prefeito já havia dito isso para o comitê. Segundo, o comitê que trabalha a questão das pessoas em população de rua, Comitê Pop Rua, instituído pelo prefeito, elogiado nesta casa, por ser um dos únicos comitês que trabalhou efetivamente durante um ano, o ano passado, durante o ano da sua Constituição, eu tive a oportunidade, o ano passado, eu e a vereadora Estela, a participar deste comitê. Elaboramos uma política pública que prevê várias questões de segurança e de outras, como foi colocado aqui, que foi entregue no dia 12 de dezembro ao prefeito municipal e no dia 6 de fevereiro a todos nós aqui desta casa. Este comitê, que possui gente da sociedade civil, mas também do governo, não foi chamado para essa reunião do comitê de crise. Ou seja, as pessoas que elaboraram, que trabalham, que têm órgãos governamentais e da sociedade civil, não foram ouvidas nesse episódio. A Comissão de Direitos Humanos, que eu faço parte, junto com o vereador Lucas Carenhato, também não foi ouvida. A Comissão de Segurança, pelo que o vereador Bortola colocou aqui, também não foi chamada. Então, eu acho que foi uma desconsideração, a um desrespeito a quem trabalha nessa área. Notícias falsas. Primeiro, esta pessoa que estava em surto ou não, isso vai ser investigada, ela tem residência fixa, ela tem endereço no bairro Kaiser, ela estava com um pedido de internação compulsória, porque ela estava sendo atendida pelo CAPS, portanto, a área de saúde. Ela tinha vários crimes, como foi colocado aí, mas todos eles, não sei se cumprida a medida ou quê, porque ele não estava foragido, vamos dizer assim. Então, de alguma maneira, o Poder Judiciário já havia
responsabilizado esta pessoa, porque ele estava em surto e maltrapilho, sei lá, foi dito que ele era um morador em situação de rua. Isso é mentira. E mais, ele é caxiense. Diferente do que o prefeito disse, vamos, de certa forma, fechar as portas e mandar de volta para a cidade, este é caxiense. Então, eu acho que, no mínimo, uma retratação em dizer, espalhar por tudo que era uma pessoa em situação de rua, a população caxiense precisa. Porque a verdade tem que ser dita. E mais, se esta pessoa estava em surto, que é o que tudo indica, ele não será liberado por isso. Aliás, o Poder Judiciário prevê um termo bonito, né, que é que seja internado num instituto psiquiátrico forense, que nada mais é do que aqueles manicômios judiciários, que as pessoas ficam lá presa como animais, que é lugar de tortura, muito mais do que atendimento psiquiátrico, e que pode ser a pena por toda a vida. Então, se ele tiver em surto, a sua responsabilidade, porque ele já está preso, né? A sua pena pode ser muito maior do que se ele não tiver em surto. Então, tem coisas que precisam ser esclarecidas, sob pena da gente estar reproduzindo a partir de uma premissa errada e reproduzir coisas erradas a partir daí. Outra questão que eu queria colocar: falta a oportunismo, que foi se aproveitar disso para fazer uma ação de generalização a todas as pessoas que estão em situação de rua. E toda e qualquer generalização traz injustiça no seu bojo. Agora vamos investigar os 29 outros criminosos. Quem são? Alguém sabe? Pode ser que tenha comerciante, professor, advogado, morador do bairro Fátima, do Vila Lobos, sei lá. Então vamos condenar toda aquela categoria ou aquela população. Que é isso que está sendo feito. Tem muitos tipos diferentes de pessoas que estão em situação de rua. Então não vamos generalizar e aproveitar isso para agora fazer uma limpeza da cidade, que não é, vereador Bortola, fazer políticas públicas, porque não é isso que o prefeito tem feito. Porque se fosse isso, teria EJA, como eu falei aqui, para as pessoas estudarem. Tem que estudar? Tem. Aonde que essas pessoas vão estudar? Alguém me responda. Numa escola de ensino fundamental, junto com criança e estudante até o 9º ano? Não tem EJA. Aonde que elas vão trabalhar? Alguém vai dar emprego? Aonde que elas vão ser acolhidas? Falaram aqui, vamos perguntar, quer ser acolhida? Quer? Não quer? Então, na rua tu não vai ficar? Tem 110 vagas em Caxias. Para hoje, cadastrado cerca de 800. Que bom para o prefeito que tem gente que não quer ser acolhido. Porque se quisesse ser, eu não sei onde o prefeito ia botar. Eu tive a oportunidade em janeiro de visitar essas casas de acolhimento. Pasmem, sabe quanto que a prefeitura dá por mês para essas casas, para alimentação? Em torno de R$2.000, para cerca de 30 acolhidos. Faça uma conta. Se não fosse Mão Amiga e outras entidades irem buscar com empresários, com a sociedade civil, ajuda para alimentação, produto de limpeza, não teria comida para essas pessoas na casa de acolhimento. Ontem teve a primeira ação, né, midiática, porque além da guarda, além de todos os órgãos, Codeca, o próprio Centro Pop Rua, foram 4 jornalistas junto nessa força-tarefa noturna. Eu vou dizer aqui para vocês, sabe quantas vagas tinha, por sorte, porque é raro ter, ontem nas casas de acolhimento, nas 3 vagas. E nenhuma para mulher. Imaginem se todas essas pessoas que estão lá quisessem ser acolhidas, o que ia acontecer? Então, vamos deixar de hipocrisia, vamos deixar de falar coisas da boca para fora. Nós precisamos de políticas públicas integradas. Precisa de política habitacional, de educação, de trabalho, precisa sim,
para que essas pessoas não estejam na rua. Enquanto elas estão na rua, a maior crueldade que eu ouvi foi essa: não deem um pão, não deem um agasalho, deixe essas pessoas morrerem, porque se elas não têm onde ir, elas não vão para outro lugar, porque simplesmente não têm onde ir. Então, eu peço, para encerrar, uma retratação de todo esse episódio que está sendo usado pela Prefeitura Municipal. Obrigada.